Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje, juntamente com meu amigo aqui Cipinho, vamos receber uma pessoa muito especial que veio lá do sul de Santa Catarina, trouxe um pouquinho do gelado da Santa Catarina para nós aquecermos juntos. Estamos recebendo aqui Alexandre Fortuna, CEO e fundador da Capital Comity e Assine pela internet. É isso aí. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Eu acompanho o podcast de vocês já faz algum tempo não imaginava ser convidado tão cedo, né? Porque a gente estava entrando em contato falando de outros negócios, aí recebi o convite, então aproveitar estar aqui, é um prazer, né? Estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso de receber aqui você hoje. Tenho certeza que vai ter boas trocas de experiência. Legal. E isso aqui enriquece para nós aí o nosso dia a dia, né, Alexandre? Que é tão corrido, né? É isso aí. Amém. Muito bom. Alexandre, conforme eu sempre brinco, né? A gente chega já com o pé na porta, né? Vamos lá, queremos conhecer um pouco mais a fundo do Alexandre. Vamos falar do CPF que está por trás dos CNPJs tomando decisões de crédito todos os dias. É isso aí. Bom, comecei a trabalhar aí muito cedo, né? Até vinha conversei com uma pessoa mais cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Vendia picolé. Olha Escondido dos meus pais. Foram descobrir depois de muito tempo. E eu ia para o bairro vizinho fazer as tarefas do colégio e aí tomei gosto por fazer o serviço e receber um valor. Olha, que legal, que legal. E depois, aos 16, já comecei a empreender, né? Eu fui garçom, não tenho medo de trabalho, né? Então, assim, o importante é trabalhar e estudar, né? Então, tinha o foco, então trabalhei vendendo picolé, fui garçom. Aos 16 anos sabe aquelas máquinas que o pessoal chama de televisão de cachorro? Já safrando, né? Exatamente. Aí terceirizei lá o serviço de um mercadinho que tinha próximo lá do bairro, né? E aí depois trabalhei acabei entrando na área contábil, né? Com 18 anos eu tinha escritório de contabilidade. Olha. Porque a família toda da minha mãe, praticamente quase todos eram contadores, né? Dos tios, os homens, né? Quase todos contadores. Eu acho que um tio só advogado e o restante todos contadores. Então tinha uma influência já. E trabalhei no escritório do meu tio, comecei a trabalhar com 12 anos. Trabalhei até os 15, depois fui trabalhar no escritório de advocacia como office boy. Aí nessa época, com 16 anos, eu aí fiz esse empreendimento lá. E aí, quando o destino era ter uma empresa, não interessava o quê. O empreendedorismo estava na veia, não né? tinha conversa. E aí, eu cheguei a ter história de contabilidade, gostava, isso abriu a minha mente, me formei primeiramente em contabilidade, né? Isso abriu a minha mente, me deu uma capacidade de análise, resultados, olhar um balanço, olhar para uma empresa. Isso deu uma capacidade diferenciada. E aí, só porque a minha paixão estava na área de desenvolvimento, né? E aí eu trabalhei durante 15 anos em uma factory, depois acabou virando fundo, viraram meus clientes. E aí, em parceria, juntamente com eles, a gente desenvolveu um software, né? E que, diferentemente dos outros softwares, né? Que normalmente o software ele é desenvolvido de fora para dentro, né? Todos os outros players... É uma empresa que vem, terceiriza e faz... Não, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os departamentos lá. Então foi diferenciado já desde o começo. E eu tinha uma missão, né? Na época com o diretor, né? Só para concluir essa etapa de quem eu sou, né? Mas que era a missão de realmente ter um software que fosse capaz realmente de ter um módulo contábil capaz de apurar a contabilidade diariamente. Essa era a minha missão. Eu achava que era possível, né? E consegui. Que legal. Então, aí comecei com 11 anos até chegar depois aí, em 2008 comecei a conversar, final de 2007, início de 2008 comecei a conversar com o meu diretor. Olha, a empresa que não vive de software e eu quero viver de software, estou estudando, quero seguir a minha carreira na área de software, então eu estou saindo fora. E aí a gente tinha um acordo, obviamente, a respeito dos direitos autorais do sistema, apesar do investimento. Então eles tinham um sistema que era sob medida para eles, eu tinha o meu. Só que quando eu saí, eu olhei o mercado que não estava preparado para um software tão robusto. Ele era um software preparado para grandes empresas.
grandes fundos, grandes. E aí o que que eu tive que fazer para conseguir adentrar no mercado? Modularizar ele e conseguir vender ele em pedaços, porque eu não tinha, pegava uma factory com um PL pequeno, eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E aí foi o primeiro desafio, né? Às vezes tu chega assim, não, estou pronto, é só chegar e vender. Mas não, e aí em 2009 eu fundei a Capital Comity e na época até se chamava, tinha um outro nome, né? Se chamava Pela Internet Tecnologia, porque é um software web, então vai ser acessível pela internet. E aí muita gente, o Alexandre dá pela internet, por isso que a certificadora se chama Assine pela internet. Que legal. Tá? E aí, só que daí aquilo não fazia mais sentido, porque todos os sistemas começaram a se tornar web. Sim. E aí eu disse, então eu preciso trocar o nome, né? Depois posso explicar a origem do nome, acho que é interessante. E aí onde a gente, em 2024, a gente trocou, a gente veio fazendo um estudo desde o início de final de 23, início de 24, fizemos um estudo, testamos diversos nomes, tinha outros nomes que a gente tinha escolhido na lista, só que obviamente tinha marca registrada, tinha domínio registrado, e foi afunilando até a gente chegar no nome que é hoje Capital Comity, que tem tudo a ver com o negócio da empresa, né? Mas esse sou eu, né? Formado primeiramente em contabilidade, depois sistema de informação, com algumas especializações. E aqui estou, né? Depois em 2009 eu fundei a Capital Comity, então na época pela internet, né? Tecnologia. Em 2016 aí eu resolvi então ter também uma plataforma de assinaturas digitais, né? Porque na época eu olhei para o mercado. As plataformas que tinham eram de concorrentes. Softwares, como é que eu vou trazer para dentro do meu quintal concorrente? Colocar a raposa no galinheiro? Posso, né? E aí, então assim, não, por questão de, prevenção, eu vou abrir a minha com muita dificuldade, com investimento alto, né? Até ter a maturação do produto, não foi fácil, mas hoje a gente está homologado nos principais DTVMs, né? Então, até se precisar homologar uma nova, apesar que eu já não lembro se já tem algum no mercado que a gente já não está, né? Que a gente já atende aí hoje quase 200 empresas a nível nacional, sendo dessas aí quase 90 são FDICs. Então a gente já está praticamente em quase todas as casas homologadas, e se precisar homologar uma outra é bem tranquilo. Então, mas foi uma dificuldade, né? Até tu te tornar conhecido. Sim. E essas casas que eu, na posição deles também teria essa segurança, que quem é essa certificadora que está chegando aí? Já tem o Player A e B, para quem eu vou homologar C. Mas a gente tem diferenciais, né? Além de diferencial tecnológico, de ter hoje a assinatura digital mais rápida do mercado, né? Nós também tínhamos condições financeiras diferentes, né? Até porque eu não tenho um sócio junto para me dizer que eu tenho que digitar tal meta. Então a minha métrica, a forma de analisar o mercado, de adentrar no cliente, ela não depende de outras decisões, depende da minha, né? Claro, sempre respeitando algumas diretrizes básicas, né? Mas basicamente, como diz, a empresa é minha, eu decido para onde ela vai e como ela vai, né? Então, temos dois produtos que são de excelência, casados, então a gente conseguiu verticalizar bem, né, o produto. Muito legal. E hoje eu acredito que, assim, né, você falando o início, né, principalmente nesse mercado do fomento, que todo mundo é muito desconfiado, né, Alexandre? Você vai ter acesso à minha base aqui, aos meus clientes. Como é que eu fui vencer isso, né? Além do que você já disse aqui de diferencial de preço, de abordagem. Isso foi um dificuldador para você no início? Foi porque, assim, além de ter, obviamente, a barreira, porque o cliente tem aquela questão de ter um sistema, já tem um histórico, e todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software sabe que a parte pior de tudo é realmente a conversão de dados. Então, assim, eu vou me especializar nisso aqui. Tem que aprender a entender os dados do cliente, por mais que o sistema dele não tenha todos os dados que o meu sistema precise, mas eu tenho que fornecer essa segurança, né? E é uma construção, né? Não adianta. Eu vou dizer que se eu tivesse hoje, talvez, mesmo que eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 16 anos atrás, até por uma questão que quem está no mercado de capitais, uma pessoa que já tem um pouco mais de idade, ele olha, que esse gurizão aí sentado na minha frente para administrar aqui, ter acesso aos dados da minha empresa. Até é uma questão de prevenção deles. Não sei quem é essa pessoa aqui. Então a gente teve que vencer isso trabalhando arduamente, né? Dia a dia, mas assim, importante, sempre
entregando aquilo que a gente se comprometeu a entregar. Porque a gente escuta muito em roda de cafezinho, em bate-papo. Os bastidores, né? O fulano de tal veio que me vendeu o sistema, porque eu escuto, né? Prometeu exatamente isso aí que tu estás prometendo, mas na hora de entregar, não entregou. Me largou aqui, eu sou só mais um na fila do pão. Peça pelo número. Então não é uma coisa minha, específica minha. Então um dos nossos sucessos realmente foi assim, aquilo que a gente se propõe a comunicar para o cliente na hora da venda é aquilo que a gente vai entregar. Então, e isso tem que estar no DNA da empresa. Tá? Nossos 4 valores básicos, que a gente, assim, que é o pilar, né? De básico não tem nada, né? Porque é bem completo. Que é conhecimento, ética, inovação e comprometimento. Só que isso aqui, no dia a dia, os colaboradores, eles têm que respirar isso aqui também. Não adianta eu só botar aqui num papel missão, visão, valores, e isso aqui não ser vivido. Então, eu estou diariamente na minha empresa, acompanhando, e nível de liderança, ele tem que viver isso aqui, ele tem que estar... Então, com conhecimento, ética, inovação e comprometimento, com esses 4 pilares, eu consegui furar essa bolha da dificuldade, de quem tu és. Né? E ainda a gente tem aberto muitos clientes aqui no estado de São Paulo, e o pessoal fala, eu comento de ti, eu troquei o sistema agora, o sistema é maravilhoso, troquei um sistema que eu usava há 20 anos, há 15, mas eu vou falar de ti lá na FAC, no Sinfac, na Brafesc, que ninguém te conhece. Então, realmente a gente não investe pesado em marketing, porque a gente acaba crescendo muito organicamente. Então eu fico numa posição confortável, né? O cliente acaba vendendo. Eu já tive situações onde o cedente vendeu para mim. O cliente queria vender entrar naquele cedente, é um cedente importante para ele. E ele disse, olha, eu só vou aceitar ser atendido por vocês se tu botar o mesmo sistema do FDIC tal. Olha que legal, essa história é boa. Essa é a primeira vez que eu escuto, hein? Daí o fundo me ligou. A gente queria te conhecer tal, porque o cedente disse que aceita nessa seguinte condição. E aí eu disse, o cedente vendendo o sistema para mim, tô com a moral, hein? E aí, Alexandre, isso é muito engraçado porque assim, não é comum, né? O cedente para ele, na maioria das vezes, não importa qual que é o sistema. O que você entende assim que é um diferencial, né, não só para o fundo, mas para o cliente, para chegar numa decisão dessa? Nos anos 90 e anos 2000, o que mais interessava, talvez, até aquele momento, era só a taxa. Que nem aqui, eu chamo de fator, né? Uhum. Não vai no mercado, qual é a tua taxa? Mas eu costumo chamar fator nominal. Então, o que mais importava era o fator. Mas a partir do momento que o cedente... Porque às vezes tem aquela ideia, o cedente ele opera, mas ele não tem controle, não está organizado. Pelo contrário, ele está bem organizado. E ele precisa saber também todas as informações depois do pós-negociação. Como é que está a carteira dele, com o acompanhamento. E aí, o cedente, nessa situação, eu vou pegar assim, primeiro fazendo análise, né? Não é só a taxa para ele. Porque, inclusive, o outro fundo que veio com a taxa mais baixa. Ele disse, não estamos negociando taxa aqui. Nós estamos negociando informação. Esse software, além de ele ter uma capacidade de se integrar aqui na minha base, porque nós buscávamos a operação automaticamente na base dele. Nós temos personalização para esse nível de integração, então isso facilita até, inclusive, a operação para chegar na plataforma do meu cliente, no sistema do meu cliente, mas também o pós, que era a seriedade e a clareza nas informações. Então, ele alegou o seguinte para o cliente, tudo que eu preciso tem na plataforma, no autoatendimento dele. Tem os que chamam de Internet Bank, Internet Factory, Internet isso, mas no final das contas ele é um ambiente de autoatendimento, onde o cliente inicia a operação e ele finaliza, ele tem a opção de estar tirando boleto, enfim. Então, eu não vou entrar no mérito aqui da ferramenta. Mas assim, para mim, que chamou a atenção é que o cliente é que as outras plataformas que a gente chega aqui não é tão claro. Hora a gente tira o relatório, fecha, hora não fecha mais, de 2 dias depois não fecha. E aqui a gente tem certeza absoluta da integridade dos dados. Então, além do que, tem muitas outras opções, ferramentas que os outros não têm, que vocês têm no autoatendimento. Então, por isso a gente exige. Se vocês quiserem operar aqui conosco, não é mais taxa, é tecnologia. Legal, bacana. E isso cada vez mais, né, Alexandre, vem fazendo a diferença, né? Vem. Porque hoje eu vejo
assim, né? Nós temos sistemas bastante tradicionais no mercado, enfim, que são robustos do ponto de vista de você realizar uma operação, elaborar um borderô, enfim. Mas a inteligência do negócio está na informação, né? De que forma que... Exato. E não só falando da seriedade dos dados, mas a inteligência também no processo. A forma como a interface foi desenhada. Né? Só que é o seguinte, eu sempre digo assim, qual o teu sucesso? Não é só software, é uma combinação. Sim. Porque começa aqui da minha gestão. Sim. E o cuidado que eu tenho com os colaboradores. Então, por exemplo, tem os meus colaboradores que são de suporte, por exemplo, eles são ex-funcionários de FDIC, que não queriam mais trabalhar com FDIC ou securitizadora. Legal. Então, ele conhece a fundo o negócio do cliente. Isso é importante. Então, quando liga lá, tu vai, às vezes eu vejo, porque às vezes às vezes quando eu ainda acompanho uma implantação ou outra, às vezes quando está uma demanda, às vezes a equipe técnica já foi na frente, eu só vou lá tomar um cafezinho com o dono do fundo, e às vezes eu escuto assim, que às vezes a pessoa está lidando ali com o meu concorrente ali no mecanismo de conversa, e tu vê falta de preparo da pessoa na Sim. ponta. Então, assim, também um outro case de sucesso no meio disso tudo é com a minha preocupação com quem vai atender meu cliente. Sim. Então, não é só o sistema, não é só a clareza, não é só a interface, é tudo, é um conjunto. Então, isso eu posso dizer que é a soma do sucesso da minha empresa, né? E porque a gente cresce tanto organicamente, que eu sou ao ponto de eu não precisar estar... Claro, eu acho que é importante o marketing, né? Eu acho que é importante estar anunciando na FAC, Sinfac, Abrafesc, não estou dispensando. Mas é que hoje eu estou confortável, né? Acabo crescendo muito organicamente, então... tipo, o César chegou até nós, eu nem sei como, né, César? Eu acho que no dia tu perguntou, devo ter colocado no questionário do CRM lá, o comercial assim, ó... O César Galvão lá da C2 entrou em contato. Não, então passa para quem esse aí, eu quero atender. Eu conheço ele. Eu quero atender isso aí, passa para mim. Muito bom, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. Nós estamos vivendo esse momento falando tanto de, né, inteligência artificial e essas coisas todas modernas, enfim. Você, como grande especialista, né, desse mercado, eu tenho na minha cabeça assim, né? Você teve uma base muito sólida, né? Tá 15 anos trabalhando ali na Factory, FDIC, enfim, aprendendo cada detalhe, e isso, sem dúvida, faz toda a diferença, porque, como você trouxe, né? Muitas vezes é desafiador. Você pega uma pessoa que... Os meninos são os gênios, esses, né? Entender e saber como programar e fazer, mas conhecer do nosso negócio é um diferencial para programar, né? Exatamente. Eu trabalho há 29 anos, né? Juntando toda a minha experiência desde quando funcionário de uma Factory até hoje, somam 29 anos de experiência. E aí, isso com certeza faz toda a diferença. Então, assim, o próximo desafio que a gente está trabalhando realmente é a inteligência. Para que o sistema seja preditivo nas decisões do cliente, né? Mas assim, o que eu observo? Eu vou falar uma coisa para vocês, e não é todos os clientes, mas eu vou te dizer que é mais da metade, tá? A gente se esforça, cria soluções de políticas de crédito. Hoje nós temos soluções de políticas de crédito personalizáveis por cedente. São mais de 30 indicadores ali que tu pode setar, definir que ação vai tomar. E ainda tem outros a caminho que já estão vindo. Mas tem cliente de hoje ainda que a gente vê que ele gosta de botar a mão na duplicatinha ali. Ele é o cliente que ele gosta de cheirar o duplicado. Eu não sei como é que eles fazem hoje com a duplicata digital. Mas aí, às vezes, a gente aqui do nosso lado, a nossa função é criar as soluções, cliente usando ou não, mas obviamente quando a gente cria, a gente já tem uma noção de que vai ou não vai ser usado. Sim. Mas se vai ter a adesão de todos, a gente não sabe. Então eu vejo assim, inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Hoje nós estamos na fase generativa, então ela é capaz de ter capacidade de criar coisas novas, né? E nós vamos mais longe, né? Com a inteligência geral artificial, né? Que aí realmente ela vai tomar decisões como se fosse um humano. Sim. Aí a coisa vai para um outro patamar. Ainda vai demorar um tempo, né? Então, estamos aí com a fase dos processadores quânticos, né? Então, tem todo um negócio muito complexo falar disso hoje, sim, né? Eu não sou especializado nisso, eu tenho especialistas trabalhando para mim, mas não sou especializado. Em reuniões a gente escuta. Mas a gente, com certeza, em poucos meses aí vamos ter já soluções baseadas em inteligência artificial para tornar as decisões, para que o sistema seja preditivo para ajudar o cliente a tomar decisões. Claro, existem birôs excelentes que fornecem informação, sim, mas eu digo, a gente tem lá
de um lado o cliente que gosta de botar a mão, tem aqui a tecnologia, então eu estou aqui no meio de campo para conseguir ler esse cliente que precisa desse jeito, formatado mais naquele estilo dele, mas que eu não deixe de aproveitar, né? Que seja, por exemplo, muitos sistemas, eles fazem... Eu vou dar um exemplo simples, que não tem nada a ver com inteligência. Mas ele leu lá eu posso citar o nome de um birô aqui? Tem algum problema? Consulta lá o Serasa. Ele simplesmente consulta o Serasa, mas o sistema ele não toma uma decisão sobre as informações. Ele não interpreta. A gente interpreta. E já notifica ele. E, inclusive, vai notificando já historicamente. Porque hoje, o que pode acontecer? Hoje ele, com as liminares, infelizmente, né? Sim. Tá um absurdo isso aí, mas tem liminares. Então, o que o sistema diz? Olha, ele não tem mais nenhum tipo de dependência financeira. Mas há 3 meses atrás ele tinha. Por quê? Porque eu leio o conteúdo do retorno que vem lá do Serasa. Então, esse tipo de detalhe, ele vai fazendo a diferença. Sim. Então, eu digo assim, então agora a gente tem dados consistentes, eu tenho birôs de crédito fornecendo que são indispensáveis, né, essas informações, só que eu tenho que começar a tornar mais preditiva essa informação para o cliente. Que ele olhe o sistema ponte, olha, tem uma curva de RJ aqui, ó. Exato. Tem uma tendência de RJ nesse sacado ou nesse excedente, tem uma curva. Então, estamos trabalhando arduamente para isso. Não é fácil, não é simples, não é rápido, exige muito teste. Mas eu digo, para qualquer sistema, não há nenhum sistema, não só de segmento de crédito, FDIC, securitizadora ou qualquer outro. Nós estamos caminhando para um momento que é inevitável a inteligência artificial nas nossas vidas, tá? Na vida de quem vive de software. Trabalhar com isso não tem como fugir. Exatamente. Né? E principalmente nesse mercado do fomento, né, que a gente fala, né, é um ativo que não tem como você falar, olha, eu entreguei aqui, mas eu vou lá buscar a mercadoria, né? Para sair é fácil. O ativo foi embora, virou fumaça, né? Para sair é fácil, o problema é voltar. Eu sempre falava, né, fácil rapidinho para sair. Legal. Muito bom. Alexandre, agora nós falamos bastante do sistema, né? E eu tive a oportunidade de atuar, né, 10 anos, né, numa securitizadora, FDIC, enfim, né? E eu cheguei a pegar o comecinho, apesar de não ser tanto tempo assim, o pessoal ainda assinava no papel ali, endossava na caneta, era motoboy para cima e para baixo buscando documento para que nós pudéssemos liberar a operação a tempo do horário da TED, né? Hoje peguei essa época aí. Eu lembro 40 dias para aprovar um cedente, porque eu sou de Minas, né? Então vinha o cadastro de Minas, boa, maravilhosa. Tinha que vir com uma lote, tinha um escritório aqui em São Paulo que tinha que chegar aqui, porque não podia ir direto para administradora, senão não aprovava, assinava todo mundo ali para depois ir para o fundo. Era 40 dias, cara. Eu vi operações como assim, o cliente está pedindo um adiantamento. O cliente fazia uma cartinha lá, assinava o tal do hot money. Adianta aqui para matéria-prima. Eu vivi isso aí. E botava os documentos no malote, mandava, o cara assinava tudo, voltava, faltou uma assinatura em uma duplicata. Manda de volta. Não, isso aí com certeza eu vou te dizer que foi tão maravilhoso quanto a chegada da internet no mundo. Porque na época eu acabei entrando em alguns clientes que tinham outro software e só queriam usar assinatura digital. E aí o cliente tinha sabia, mas como é que eu sei que é a assinatura dele? Como é que eu vou validar? Então hoje a gente atende bancos também. Sim. Então hoje a nossa assinatura, depois que tu faz ela, tu pega aquele documento, consegue validar no portal do governo federal. Inclusive para validar ali o carimbo do tempo e tudo mais, né? E há uma desconfiança. Meu pai tem 80 anos, e aí um dia explicando para ele que a nossa assinatura, que é o certificado digital, ele está, peraí. Eu tô lá com dinheiro no banco, alguém consegue agora mexer no meu dinheiro sem minha assinatura? Não, me explica bem isso aí. Mas essa pergunta eu escutei de cliente. Não, mas como assim? Tá, se estiver inspirado, não, mas aí tem todo um trabalho de catequização. Então, quando entrei, o mercado já estava sendo catequizado por outros players, então eu não tive tanta dificuldade. Tanto é que o início da Cine pela internet, eu tentei adentrar em outros mercados, né? Como todo bom empresário, não, essa plataforma aqui não vai atender só mercado de capitais, eu vou atender todo. Mas aí
quando eu fui para outros mercados, eu peguei aquilo que início dos anos 2000, meados dos anos 2000, que o pessoal que trabalhava com assinatura, os meus concorrentes, que eles estavam catequizando, explicando, daí depois veio norma da CVM, daí selou isso aí, mas até então a dúvida se valia, se o judiciário ia aceitar, não ia, eu tentei entrar nos outros mercados, área hospitalar, tudo, e aí eu disse, não, é muito difícil, porque eu não estou só vendendo, eu não estou tendo que vender o produto, eu estou tendo que explicar para o cara que isso aqui é seguro. Sim. E aí isso era realmente é difícil para muitas pessoas, né? Até porque, Alexandre, a gente ainda vê, ainda hoje, né, algumas situações que você faz assinatura eletrônica, né? Você precisa ir no cartório para registrar um documento que foi assinado de forma eletrônica, é um parto. Sim. Porque quem recebeu lá fala, mas eu preciso não, mas a assinatura é isso aqui. Não, mas veja bem, eu preciso olhar o desconhecimento até pelas outras partes, né? E a gente vive isso muito na C2, porque a gente usa, né, a todo momento, para a nota comercial, muitos dos nossos clientes vêm com garantias reais, com imóveis. E nós prestamos um serviço, né, que a gente se dispôs a fazer, somos o único do mercado, que é entregar toda a jornada completa. Então, a gente não só faz a nota comercial para o cliente, mas quando ele precisa, a gente vai lá e entrega registrado, escriturado e registrado no cartório. E a gente passa ainda hoje por essa dificuldade do cartório falar, mas essa assinatura aqui, aí você tem que ligar para o cartório e falar, veja, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa segunda página aí que eu te mandei? Ó, tá vendo isso aqui? Que é o manifesto de assinatura. Exato. Porque eles... Então, ainda acredito que, e não deve ser diferente em outros estados, em outras situações, que ainda tem essa dificuldade, né? Tem. Ainda... Ó, eu vou te falar, tá? O nosso mercado, o mercado de crédito em geral, não só FDIC, securitizadoras e factors, já está bem difundido. Agora, outros mercados não estão. Então, tu pega, às vezes, um cartório ou outro que ele não aceita, não entendo. Não entendo isso aqui como válido. Né? Não, mas, então, assim, a gente dá toda a orientação para validar no portal do ITI. Quem vai usar, a gente explica, né? Então, existe legislação recente, inclusive na pandemia foi aprovado, novos regulamentos ali pelo governo federal para dar mais força, mas mesmo assim acho que ainda é um mercado a ser catequizado, tá? Não é... Nesse ponto, Alexandre, acho que uma coisa legal, de repente, a gente aprofundar um pouquinho, porque isso faz uma diferença muito grande para os nossos seguidores, né? Que é quem está tomando essas decisões. Então, por exemplo, uma situação que eu já vivi e a recomendação que nós damos para os nossos clientes quando trata-se, por exemplo, de nota comercial é a AMP, né, que estabeleceu a assinatura digital, ela não faz distinção entre você assinar com o certificado digital e CPF ou você assinar com validação, né, por token, né? Bom, terminou a tua pergunta? Eu ia justamente, pelas experiências que nós tivemos, não ter isso no judiciário. Então, nós já tivemos situações de juízes que não fizeram nenhum questionamento, do tipo, olha, foi assinado digitalmente, foi validado, o token foi por e-mail, foi por SMS, está ok. E assinado com certificado digital não há diferença também, ok? Mas nós já tivemos situações, como você trouxe, de cartório para protesto de título falar, ó, se não for certificado digital e CPF, eu não aceito. Eu já não me lembro mais de cabeça, mas na MP 2200 de 2001 existe lá, acho que é o artigo 10º, parágrafo 3º, ou é o contrário, já não me recordo mais. Que lá diz que pode ser aceito qualquer tipo de certificação desde que aceito entre as partes. Ok. E aí existe um negócio no dispositivo legal que qualquer advogado que vai escutar isso aqui vai entender que eu vou falar, que é a boa-fé objetiva, como as coisas acontecem, né? Então, assim, primeiro ponto, tá na lei, é aceitável, só que desde que aceita entre as partes. Quem são as partes? Quem emitiu? O tomador do recurso, quem forneceu o recurso, mas o cartório não está envolvido no processo? Ele é uma das partes? Então, mas ele ele não é uma parte que tomou, forneceu. Mas tu vai colocar isso aí. Vamos pegar um caso de um processo judicial trabalhista. O funcionário assinou, o empregador assinou, mas o juiz não entende aquilo ali como válido. Não. Ele é uma das partes. Podemos depois abrir ali o termo, que daí está mais especificamente, na minha visão tem uma interpretação.
que pode abrir mas aí depois, em 2020, isso acabou mudando um pouco, só que tem gente ainda que usa aquela MP2200, que está escrito dessa forma. Então, em 2020, isso acaba, porque existem 3 classificações ali, depois a gente pode abrir e debater sobre elas, onde realmente acaba com isso aí, essa dúvida sobre a eletrônica também. Não, todas têm validade, inclusive lá em 2001, quando foi lançado, também tinha validade, só porque não tinha ainda jurisprudência, não tinha. Então, eu posso passar depois para uma divulgação, por exemplo, botar lá no link desse vídeo de hoje, né? Todas as fundamentações. Tem várias, jurisprudência com o nome do relator, com tudo que fala, que trata. Então, mas é que assim, agora já está mais difundido, só que para quem tu estás apresentando. Então, assim, por conta dessa MP2200 pode, mas aí aquela coisa, né? Tu vai arranjar encrenca lá com o cartório? Porque tu depende dele? Sim. Então, assim, o ideal é fazer o quê? Não, vamos de assinatura digital. Eu faço uma analogia aqui, eu explico para todo mundo dessa forma, e o pessoal, agora entendi. Tá? Então, depois nós vamos falar da boa-fé objetiva, tá? Mas eu faço o seguinte comparativo. A assinatura eletrônica, ela tem a mesma validade de uma assinatura reconhecida por semelhança no cartório, e a digital por verdadeiro. Quando tu assina lá um termo para fazer o teu certificado digital, seja qual for a AC, a autoridade certificadora, lê o contrato para te ver. Aquilo ali está um poder. Eu já fui em escritório de contabilidade, já vi, né? Graças a Deus não é o das minhas empresas, mas eu já fui de levar um documento lá e tá lá os certificados digitais, tudo dentro sabe aqueles baleiros antigos que tinha na venda lá? O contador fica com o certificado. Cara, com a senha num adesivo colado. Assim, gente, se ele soubesse o poder que você tem hoje em dia, não faria isso aí. Então, porque é justamente esse poder que ele tem de ter uma assinatura reconhecida por verdadeira. Todas as duas têm validade, todas as duas têm a sua característica. Mas, por exemplo, se eu for assinar aqui um contrato de locação, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu não sei valor hoje, porque eu acho que cada estado tem um, mas dependendo do valor do contrato, o cartório, ele diz assim, não, isso aqui tem que ser por verdadeiro, a gente não vai aceitar. Vamos lá, eu estou alugando aqui uma casa de praia, sei lá, o valor do aluguel é R$5.000 por mês, exemplo. Aí vamos supor que no estado de São Paulo, até R$5.000 aqui, um contrato simples, falando de cartório agora, eu aceito por semelhança. Então, eu assinei o contrato, mandei pro Galvão, o Galvão foi lá, assinou e nós dois mandamos o office boy reconhecer lá. Beleza. Só que tem, dependendo do valor, o cartório vai dizer assim, não, esse valor é muito alto para ser por semelhança. Tem que ser por autenticidade. Tem que ser por verdadeiro, que é o por autenticidade. Então, quando eu tenho essa situação, eu também posso olhar para uma garantia de um negócio de 500 mil e dizer assim, isso aqui está por semelhança. Tu assinaria um documento para transferir uma casa, que é uma assinatura para transferir uma casa de R$1 milhão, R$2 milhões, só por verdadeiro? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, falando de São Paulo como referência, não sei se todo o país é assim, mas São Paulo eu sei que transferência veicular, por exemplo, é só por autenticidade, por semelhança. Porque por verdadeiro. Sim. Então, a assinatura eletrônica, a nossa, seria por semelhante. O que a gente captura hoje? A gente captura IP, geolocalização, IP reverso, qual operadora que ele está assinando. Então, a gente captura uma série de informações, um token único, um link único, para garantir que realmente quem recebeu o documento, só ele teve acesso. Porque, vamos lá, eu estou abrindo um cadastro aqui para o César Galvão na minha empresa. Eu gerei um link e mando para ele um token, para ele, e aí o que eu digo, não existe uma padronização. Tem certificador que nem usa carimbo do tempo, depois precisamos falar sobre isso, que é muito importante, tá? E aí eu mando um link para ele, a minha forma de autenticação para comprovar que ele é de uma forma. Só que eu vou na outra certificadora B, é outra forma, é um token que vai por e-mail, na outra... Então não existe um regulamento, enquanto a assinatura digital é um padrão só. Assinatura digital, que é feita... que eu chamo assim, tá? Se tu for olhar lá na lei, não existe assinatura digital e eletrônica. A gente, comercialmente, que criou esse termo. Mas lá na lei é tudo uma coisa só. Se eu não me engano, eu acho que está como eletrônica. Sim. Senão não se cita assinatura digital. Então, nós do mercado de certificação, para diferenciar, criamos isso. Então, se eu for fazer uma assinatura com certificado digital,
que é o que ela tem o peso de uma assinatura por verdadeiro, ela é padronizada. Tu pode em qualquer AC, ou seja, autoridade certificadora, ICP Brasil, do Iapoque ao Chuí, a forma de fazer é a mesma, a forma de coletar teus dados, a forma de reconhecer. Então, quem está do outro lado cobrando ou defendendo alguém que quer cobrar, eu estou tranquilo, é uma assinatura por verdadeiro. Agora, na questão da semelhança, se a gente vai num cartório, a forma de um escrivão reconhecer que tu estás assinando que é tu, ele vai comparar aqui os dois cartão de assinatura juntamente com a tua assinatura do documento. Vai dizer assim, é evidente que foi o César Galvão que assinou. Mas, vamos lá, eu coleto... Talvez a minha empresa vai puxar farinha pro meu saco, né? A que mais oferece pontos de autenticação para dar realmente mais credibilidade à assinatura eletrônica. Agora, se perguntasse, Alexandre, todos os outros têm validade? Tem. Mas se tu estivesse emprestando, não é o caso aqui, né? Os nossos clientes não emprestam dinheiro, eles antecipam o recebível, né? Mas no caso da nota comercial é uma forma de fomentar. Uhum. Mas se estivesse emprestando dinheiro para alguém, tu quer eletrônico ou digital? Assim, quero digital. Tá respondido? Eu acho que a digital, obviamente, tem mais peso, assim, por conta disso, que no cartório eles também tem normas, porque dependendo do valor... Eu já vi, tá? Eu presencialmente levei um contrato lá para um acerto de contas, uma pessoa que me devia, como o valor é mais do cartório. Não, como o valor é mais alto, não posso aceitar por semelhança, ele vai ter que vir aqui assinar na minha frente. Aí que eu entendi, Então, não é todas as assinaturas que podem ser por semelhança. A mesma coisa eu falo da eletrônica. A gente oferece uma série de pontos de autenticidade ali para garantir que o César é o César. Uma vez eu estava fazendo uma validação, por exemplo, na Receita Federal, usando o API da Serpro, para ver se o César não está com CPF cancelado, se o César não está com CPF suspenso, se o César não trocou de nome social, né, que hoje é comum, né, para quem casou ou não, né? Então tem todo um controle que a gente faz, mas assim, se eu pegar e mandar o link que eu recebi para o César assinar e eu passar todos os dados, toque e tudo, concorda que o César pode assinar? Pode, mas a responsabilidade é minha. Isso eu entendo, né, até, Alexandre, que no judiciário isso já é uma questão pacificada, né? Por conta da boa-fé objetiva. Exato. Tá? Porque vamos supor assim, eu tenho lá da época que a gente ainda tentou entrar em outros mercados, eu tenho cliente que é da área de telecomunicação. E aí eu falei para eles na época assim, sabe como é que nós vamos ter certeza? Porque a gente vai mandar um link lá pro fulano, lá pro vozinho que colocou a internet na casa pro neto jogar, mas na verdade que é o neto tá passando pelo vô para botar. Eu assim, olha, vamos lá, tu não cobra uma taxa de instalação? Cobra, não saiu da conta do avô? Saiu. Ele não pagou, não tá no nome dele? Saiu. A internet não está sendo fornecida na casa dele? Certo? Então, o contrato aqui virou detalhe já. Porque a forma... Por que eu falo de boa-fé objetiva? Porque se todos os contratos que aquela telecom fecha são no mesmo padrão. A forma dela comprovar, cobrar é a mesma. Aí chega lá aquele senhor e diz assim, não, eu não aceito isso aqui como válido, então... Só que é o seguinte, o próprio judiciário vai olhar assim, não, mas peraí, sempre foi fechado dessa forma, não existe nenhum outro questionamento em relação à forma de fazer. Por que ele está questionando? Não, então ele está questionando que ele não entende que o valor que ele combinou foi esse. Que ele pode alegar que adulteraram o documento. Então aí entra nós como testemunha técnica para qualquer dos nossos clientes para comprovar tecnicamente que aquele documento não foi violado. E que ele foi assinado naquela data. Por isso que a gente fornece o carimbo do tempo gratuitamente, porque a gente entende a mesma coisa. Você fala, o carimbo do tempo, tem muitas certificadoras que cobram, né? A gente dá gratuitamente. Por que eu entendo? Imagina eu chegar e vender um carro para ti, César. Aí tu chega lá assim, olha, esse carro aqui ele custa 250 mil. Mas se tu quiser com freio, é mais 50. Aí tu vai dizer assim, não, parei, como assim? Não, é que ele vai sem freio. Então, quando tu vende uma assinatura sem a carimbo do tempo... Foi ótimo essa. Tu tá vendendo... Exemplo sensacional, né? Tu tá vendendo carro sem freio. A segurança da tua família, de você na direção do carro, você entregou. Porque tu dá, não, porque o freio é opcional, né? Faz igual os Flintstones, então, pode cair no chão pra frear o carro. Airbag era opcional até há pouco tempo, né? Então a gente entende que o carimbo do tempo também faz parte da segurança, por isso que a gente fornece ele gratuitamente para qualquer empresa, não interessa o volume dela, ele é gratuito, né? Porque depois tem mais uma explicação técnica.
Mas trazendo aqui, se eu for falar então de boa-fé objetiva, todos os contratos da C2 são fechados da mesma forma, as pessoas pagam, continuam pagando. Não, aquele meio pelo qual tu faz não pode ser questionado, porque tu sempre fez isso. E vamos supor que eu feche negócio com mais de uma vez contigo. Já está comprovado que o contrato ele é simplesmente para definir as regras do jogo. Mas dizer que ele é o único que vai definir ali realmente se tu recebe ou não, não é mais. Eu uso um outro exemplo, que eu cheguei uma vez na loja da Vivo, e aí o pessoal pergunta assim, a tua assinatura não tem aquela do dedinho assim? Não, aquilo não tem validade. A ICP Brasil não é um cartório. Aí depois eu assim, eu posso estar falando besteira, mas assim, depois eu reformulei para explicar para o cliente, e expliquei esse exemplo que eu dei. Eu cheguei na loja da Vivo, botei ali o meu telefone, chegou um SMS, a pessoa me chamou pelo número, pelo código que estava aqui, o 45. Fui chamado, aí eu olhei, tinha câmera nos 4 pontos da sala, onde eu fui atendido, e aí na hora de assinar, ela me virou um tablet e eu assinei com o dedo. Não é uma assinatura que em si, qualquer um poderia ter feito. Sim. Mas é o conjunto de evidências, eu cheguei ali, recebi o SMS, eu tenho câmeras focando, então aquilo ali virou um detalhe. E a Vivo, ela sempre fecha negócio dessa forma. Então não tem como eu chegar e tentar impugnar por conta da boa-fé objetiva, sempre é feito daquela forma. Né? Eu poderia, agora vamos supor, vamos lá, agora vamos voltar para o caso da Telecom. A Telecom lá, nesses 2 casos, ela cobra uma taxa de instalação. Então o cara, para ter acesso, ele já tem uma taxa de instalação. Então comprovou que ele já concordou com os termos do contrato. Agora, o que está sendo questionado, que eu já vi, tá? E eu vou ser bem sincero, é bem perigoso isso. A gente vê muita malandragem nessa questão de gente que oferece empréstimo para aposentado e pensionista. Sim. E agora estão sendo impugnados vários documentos, porque realmente aquilo ali é a situação, não existe uma contrapartida, não existe uma taxa, não existe consentimento, não existe uma gravação. Aí eu acho que isso aqui realmente é questionável, ainda mais por tudo que a gente já viu aí, né? Que está acontecendo, gente que nem recebeu ligação e está tendo desconto no seu aposento. Então eu digo assim, depende da aplicação, eu diria, eu prefiro assinatura digital, porque se tu lê os contratos, a assinatura digital feita com certificado digital, ICP Brasil, por conta da segurança que a ICP Brasil traz, a legislação da ICP Brasil traz em relação ao AC. Então, claro que se tu fosse um contrato de telecom, contrato de, sei lá, qualquer outra coisa, é mais difícil. Agora, eu não tomaria recurso, por exemplo, com uma assinatura eletrônica. Eu não concederia um empréstimo pessoal, que nem eu já vi, com uma assinatura eletrônica. Isso é fácil, na minha opinião, de fraudar. Pode, agora, em uma prestação de serviço que tem algo tangível, uma taxa de implantação, e eu digo assim, não é receita de bolo. Tem que analisar cada caso. Tá? E eu me disponho, qualquer um que quiser entrar em contato comigo, a gente explica como funciona, como não funciona, faço questão de ajudar. Porque tem um mercado que está muito assim, na pandemia surgiu muitos players, e nem todos, a gente pegou documento que a gente foi validar tecnicamente que não atende a legislação. Não atende a legislação brasileira. Tá? Às vezes está até no padrão internacional. Como já tem bancos que a gente atende, que o cliente falou assim, o departamento jurídico, a gente tirou aqui a player tal, tal e tal, que são players conhecidíssimos, né, nacionalmente e internacionalmente, porque a tua assinatura a gente entendeu que é mais segura, porque a gente consegue validar no portal até na época eu achava engraçado ela falando, portal do IT, assim, meu Deus, portal do IT? Do ITI! Mas até eu fiquei assim, portal do IT, assim, eu não conhecia mesmo, depois que que a gente acaba falando de ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia e Informação do Governo Federal, tem um portal para validação. Então, eu entendo que dependendo do tipo de documento, eu acho que deveria ser utilizada a assinatura digital. Legal. Tá, mas todas têm validade. O exemplo que eu te dou do 500 mil e de um contrato de R$1.000. Sim. Uma coisa acho que é importante, né, Alexandre, dentro desse contexto, é que a gente vive um dinamismo, né, muito grande. E aí você tem, naturalmente, empresas muito bem estruturadas, como o Cedente, que tem um departamento financeiro, que tem as pessoas ali para poder assinar, poder formalizar, né? Só que você tem uma realidade de um cedente, muitas vezes, que ele é o cara que conserta a máquina com o celular pendurado, depois sai para fazer a entrega e vende e tal, e esse cara é o cara que tem que assinar com certificado digital. Você enxerga hoje, dentro de todo o seu conhecimento, alguma possibilidade de manter a segurança de assinar com certificado digital, mas isso ser algo
mobile, ou seja, que ele possa fazer direto do celular dele, algo nesse sentido, porque é uma dor, sabe? Que às vezes nós temos solução, mas aí depende do cedente, né? O cedente ele tem que confiar, colocar o certificado digital no nosso HSM. Tá? Então nós temos sim um local onde o cliente pode armazenar o certificado digital e ele assina de onde ele estiver. Se estiver viajando fora do país, ele assina. Tá? O que seria HSM, Alexandre? É um hardware. É um hardware onde tu armazena os certificados digitais. E tem que ser algo realmente... Ou seja, é a maleta lá do contador? Só que é o seguinte, tá? Tem muitas empresas que elas armazenam um certificado digital num servidor qualquer, diz que é HSM. Não é. HSM é realmente um hardware homologado padrão ICP Brasil, que tem que sofrer uma auditoria, não é? Porque eu peguei casos que eu vi que assim, não, todos os certificados aqui da nossa clínica médica, os médicos deixaram o CPF lá com a senha no servidor. Quem garante que ele está assinando? Entendi. Até o próprio CFM, por exemplo, ele exige um padrão, tá? Que o certificado digital tem que ser o cartão mesmo, um A3, para garantir que o médico não vai deixar no servidor lá. Então tem esse cuidado. Então, vamos lá. Vamos falar de acessibilidade? Todas as pessoas hoje têm que ter certificado digital. Eu acho que, pelo menos, todos os estados que eu conheço até hoje, não vi nenhum que hoje a assinatura seja manual. Então, nas juntas comerciais de cada estado, todo mundo que quiser ter uma empresa, com exceção da MEI, que a MEI não precisa, todos têm que ter o certificado digital e CPF. A junta não aceita mais nenhum tipo de ato feito com assinatura manual. Portanto, todo e qualquer microempresário pequeno, que não seja MEI, ele tem que ter o certificado digital. Mas a questão é, normalmente o certificado digital está com o contador. Né? E aí começa o problema. Só que é o seguinte, tu deixou o certificado do contador, e não é só o documento que tu vai mandar da operação para assinar, ele pode assinar qualquer coisa, ele pode transferir o que ele quiser, ele pode tirar a empresa do cara do nome dele e passar para o contador, ele pode fazer o que ele quiser. E isso não, o CPF tem esse poder. Né? Então, não acho que isso seja uma dificuldade das pessoas terem acesso ao certificado por conta dessa situação aí do certificado. Todo mundo tem que ter o certificado, mas tem que ter cuidado também com outras questões, tá? Tem uma diferença entre CPF e CNPJ e tem uma coisa, um erro grave aqui, e a gente dá assessoria, a gente explica para o cliente como tem que ser. A gente já viu um caso do documento ser impugnado, tá? Mesmo sendo assinado com assinatura digital, sabia? Por conta de um erro. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu estou tomando um recurso emprestado, e aí eu estou assinando uma nota comercial. E aí a minha empresa que está tomando, a Capital Comedy está tomando, sei lá, 100 mil reais lá com um fundo emprestado. Só que a minha empresa tem a sua assinatura digital, que é o ECNPJ, e o Alexandre, por sua vez, assinou como devedor solidário. Vocês concordam comigo que teria que ter a minha assinatura digital e CPF? Sim. E aí tem algumas certificadoras que vendem, não, pode ser assinado com o CNPJ, então eu vou te explicar a bronca. Tu deixou o CNPJ lá com o financeiro, eu vou deixar com o financeiro da minha empresa, eu tomei os 100 mil de recurso, e aí a pessoa vai assinar pela empresa, porque daí o CNPJ serve para assinar pela Capital Comedy, só que na hora de colocar os bens em garantia ali, de dar uma garantia ou de assinar como devedor e, vamos dizer assim, usando o bom e velho português, botar o meu nome no prego, como garantidor daquela transação, o devedor solidário, responsável solidário, teria que ser assinado com o meu ECPF. Porque eu, não é da empresa. Então, se tu assina 2 vezes com esse CNPJ, tu não tem o devedor solidário assinado no contrato. Isso é engraçado, porque a gente vai visitando, vai conversando, e existe ainda algumas, principalmente securitizadoras, né, que fazem todo o processo, né, tanto de abertura, assinatura do contrato mãe e de operações, com esse CNPJ. Apenas com esse CNPJ. Não tem validade, porque é aquele exemplo que eu te dou do devedor solidário. Porque ele, no final das contas, ele tem lá um patrimônio de 10 milhões de reais, a empresa dele tem um capital social de 100, ele está tomando 100, e ele não assinou em nenhum momento. Quem assinou foi a empresa, nas 2 vezes. Então a gente tem maior cuidado, aí que eu digo assim, um dos diferenciais, a gente tem maior cuidado de orientar o nosso cliente o que é nosso sistema. Pelo que eu vejo, é o único mercado que trata tanto a plataforma quanto o sistema, o que é um procurador PJ
e um procurador pessoa física. Uma coisa é eu deixar o César viajar e deixar uma procuração para mim, assinar como financeiro por ele, para assinar pela empresa, ele está dando a procuração PJ. Outra coisa é o seguinte, ele está lá fora do país, agora eu vou ter que ir no banco pegar um recurso, capital de giros, vamos supor, para a empresa dele. E aí o analista do banco assim, não, mas já tem uma procuração do Alexandre, do César passando para o Alexandre. Não, mas peraí, essa procuração é PJ. E, na verdade, eu precisava, para assinar por ele, para colocar ele como devedor solidário, uma procuração pessoa física, que é diferente. E a gente dá toda uma orientação para o cliente na hora da implantação da consultoria, que muitos sistemas não dão. Eles não se... Acho que a maioria. Não, a maioria não dá. Uma coisa muito importante, né, pessoal? A gente está no dia a dia tomando nossas decisões de crédito e muitas vezes fala, pô, mas o que eu sei fazer? Eu sei analisar crédito, eu sei, né, conceder crédito, fazer o dinheiro retornar e eu tenho que me preocupar com todos esses detalhes. Sim, tem que se preocupar com todos esses detalhes. Por quê? Se por acaso aquele crédito, como diz o Alexandre aqui, não cantar, né? Como no dito popular, se você não receber, você tem que ter meios para poder cobrar, né, corretamente. Então, trouxemos aqui um grande especialista, né, que pôde aprofundar tanto. Então, para nós que somos do mercado de fomento, a certeza é nada de ECNPJ. Os nossos contratos têm que ser ECPF. Eu ainda faço um adendo sobre isso. O ECNPJ tem validade? Tem validade. Dá para assinar? Dá. Só que só a parte que é competente é a empresa. Perfeito. Ponto. Tem validade? Tem. Eu ainda tinha uma visão, Alexandre, que eu sempre falei com os clientes assim, empresa assina alguma coisa? Sempre falei isso. Quando a gente vai cadastrar uma empresa, cara, assim, eu botei lá no cadastro, nosso sistema hoje é todo preparado para te descer várias ramificações até chegar realmente na pessoa que tem que assinar. Então tem lá uma empresa que tem uma holding, uma administradora de bens que é sócio, e aí dentro dessa vai criando enraizando até chegar realmente na pessoa que assina. Só que quem assina é uma pessoa, ela que tem braço. Então eu tenho que identificar ela no documento. E a gente tem todo um cuidado de seguir o padrão lá que foi estabelecido na resolução 21 do COAF, para cuidar realmente de que a assinatura saia identificado quem está assinando, que é uma outra preocupação que a gente tem que os outros sistemas não têm. A empresa não assina nada. Não, a empresa não assina nada. Então o ECNPJ, no final das contas, aí eu digo assim, mas pode o CNPJ? A gente pode. Tá, mas olha só, vamos combinar, eu, Alexandre Fortuna, tô entrando no portal agora para assinar. Aí tu imagina, eu plugar, vamos supor que meu certificado é o A3. Aí eu pluguei aqui no cartão, assinei. Aí agora só porque eu queria usar o CNPJ, agora eu tenho que tirar e botar o meu certificado pessoa física para assinar como devedor solidário. Não faz sentido. Então quem está assinando, o dia a dia, quem conhece, já é uma correria, horário do fundo, fechando, questão de minutos tu pode perder uma operação se tu não for ágil. Então por que eu vou usar um CNPJ? Então o CNPJ só serve para a empresa. Se eu não posso usar para as duas, então não faz sentido eu usar o CNPJ. Tá? Uma carta de recompra, pode? Depende do que está escrito na carta de recompra, pode. Um recibo, pode? Dependendo do que está escrito no recibo, o que tu quer garantir? Tem ali realmente aquilo ali eu precisaria que o devedor solidário assinasse, então tem que ser o ECPF. Não precisamos correr esse risco, né? Mas esse já corre tanto, né? É desnecessário, vamos minimizar. Então, assim, e aí só para finalizar, a assinatura eletrônica, por mais que ela tenha validade jurídica, tenha legislação, dependendo do porte do negócio, eu, Alexandre Fortuna, recomendo assinatura com CNPJ, ponto. É a mesma coisa que aliás, com CPF. CPF, eu falei tanto aqui, eu troquei. Assinatura com certificado digital, né? ICP Brasil, padrão ICP Brasil, porque dependendo do nível do negócio, eu preciso de uma assinatura reconhecida por verdadeiro, por autenticidade. Cada estado fala de um jeito, né, no cartório. Mas enfim, eu vou ter mais segurança. Então, e aí aquela coisa. Procure realmente empresas que ao fazer assinatura digital, tu consiga realmente pegar aquele documento e validar 100% lá e abrir todas as paginações de validação do ITI para ver se todas estão ok, tá? Porque tem muitas empresas que oferecem, então lá e aí aquela coisa, se o certificado digital da pessoa venceu, tá? E tu não botou carimbo do tempo, em tese, tecnicamente, teria que... se o seu certificado daquela pessoa expirou, tecnicamente, o ideal seria tu assinar de novo. Vamos lá, eu acabei de entrar. Não foi botado o carimbo do tempo. Quando eu boto o carimbo do tempo,
eu faço uma validação de LCR, que é lista de certificados revogados na ICP Brasil, em tempo real, para ver se aquele certificado está ou não está revogado. Porque eu posso te dar meu certificado, dar minha senha, mas eu posso ter revogado, cancelado, pode ter roubado meu certificado. Então, só que não foi colocado o carimbo do tempo. Aí nós 3 assinamos, falta uma pessoa assinar. Só que meu certificado, aí não botamos o carimbo do tempo, meu certificado, quando essa pessoa foi assinar, o meu já está vencido. Deu certo, seria eu ter que assinar de novo após todo mundo, sabia? Então esse é um dos grandes problemas de não ter o carimbo do tempo, que ele é uma chancela do governo federal. Mas afinal de contas, o que é carimbo do tempo? É uma chancela, é uma sincronização, é um timestamp, vou falar tecnicamente, é um carimbo que diz a data e hora da sincronização do relógio atômico da ICP Brasil, que garante a hora brasileira e a hora UTC, que é a hora internacional. Então, isso aí é o carimbo do tempo, que eu garanto que naquele minuto, dia, hora, minuto, segundo, aquele documento existiu. Porque não tem como colocar um carimbo em alguma coisa que não existe, tá? Só posso colocar carimbo em alguma coisa. Aí se faz o resumo criptográfico e bota o carimbo. Então, por isso que ele é importante até para garantir o seguinte: não foi assinado um dia depois da operação, foi assinado o dia da operação. Legal. Então significa, Alexandre, que naquele momento o carimbo do tempo, ele vai lá e fala, ó, esse certificado está ok, ele não foi revogado, ele não foi cancelado? Primeiro, eu vou lá e faço a validação. Quando eu faço a validação, me vê a resposta, eu boto o carimbo em cima e digo, nessa hora, nesse dia, hora, minuto, segundo, o certificado não estava revogado. Perfeito. Não estava cancelado. Isso é inquestionável. Inquestionável. Perfeito. Pode pegar um documento... Traz uma segurança sem dúvida. Por isso que eu digo, não dá para vender um carro sem freio, né? Então o carimbo do tempo é o freio mesmo, esse piso. Exatamente. É o freio do carro. E se cobra por esse freio, que eu acho injusto, né? Eu acho injusto cobrar por isso. E a gente, na nossa empresa, a gente não cobra o carimbo do tempo. Puxar agora a farinha pro meu lado depois. Esse é o propósito, né, Alexandre? Muito bom. Muito legal. Alexandre, olha, quando a conversa é boa, o tempo passa. voa. Esse é o nosso ditado, né? A gente pode voltar aqui no outro momento para falar de outras coisas, tá? Sem dúvida. Me disponho a vir aqui, falar que de legal. outros. Porque tem tantas outras coisas que a gente pode falar, né? Que tem pessoas que, por exemplo, não sabem nem o que a gente acompanha a implantação. O que é uma outorga oxória? Tem pessoas que não fazem, para que serve, por que deveria ter, por que não deveria ter, se essa assinatura poderia ser digital ou eletrônica, ou reconhecida em cartório, tudo isso aí a gente ensina. Então o cliente, quando ele chega para nós, não é só um sistema, é muito mais que sistema. Tá aí o porquê do crescimento orgânico, né? Exatamente. Porque a gente, na nossa empresa, a gente entrega aquilo que a gente promete entregar. Tá? Claro, por exemplo, se o cliente ligar lá, e isso eu deixo claro, isso aí é o pessoal de suporte está mais que orientado, né? Pelo gerente de suporte, todo mundo sabe. Às vezes já aconteceu do cliente assim, mas eu senti uma segurança tão grande quando o analista veio aqui, o que ele faz? Ele manda os documentos do contrato lá para a gente analisar. Não, isso a gente não faz, isso é o teu jurídico. E tem excelentes jurídicos aí que trabalham para diversos fundos, que não é nossa função. Você vai validar a assinatura. Agora é o seguinte, se ele quiser cadastrar... quem que eu devo cadastrar? Quer dizer, tu pega aquela sociedade lá que tem 2 holdings, mais uma pessoa física, mais 2 pessoas físicas, e dentro dessa holding se desdobra em mais 2 empresas, e quando tu vê, tu tem 500 pessoas envolvidas na assinatura. Quem tem que assinar, quem tem que estar cadastrado? Isso aí é função do advogado, da gestora, da DTVM, ou se é uma securitizadora, uma factory, um advogado, a pessoa de análise cadastral. Agora, Alexandre, como fazer isso no teu sistema? Aí o suporte vai dizer o seguinte, olha, eu vou te orientar e vou te explicar exatamente como é que tem que ser. E a gente já pegou várias situações de quadro societário, meu Deus, até tu achar o dono do negócio... O pessoal é engenhoso, né? É engenhoso, né? Porque eles vão criando uma forma de blindar. Só que os sistemas às vezes não estão preparados. Às vezes ele consegue cadastrar, mas no preâmbulo do contrato não sai correto. Às vezes no campo de assinatura não está a informação correta, não está identificado. Igual, qualificação, por exemplo, tu vai colocar lá, aparece o nome do cedente, CNPJ. Tá, e quem está assinando? Resolução 21 do COAF lá, pelo que eu me recordo. Tem isso aí certinho que tem que ser identificado realmente quem está assinando. Qual a relação jurídica dele? Tudo isso aí no nosso sistema consta, tá? Quem é o nome da empresa, o nome da pessoa, e o CPF e qual a relação jurídica que ela tem com a empresa. O que ela é? Ela é sócio, ela é funcionário, ela é engenheiro, administrador, é procurador, presidente, ele é terceiro, que só está assinando exclusivamente como devedor solidário. Isso um sistema minimamente tem que ter. Sim. Isso aqui já fez diferença em execução, tá? A gente já pegou casos que fez diferença na execução.
Eu pego um contato aqui, foi que assinou. Aí se tu pega mesmo uma assinatura, que foi assinada com certificado digital, meu Deus, acende uma vela. E o que eu acho que é muito bacana, né, assim, trazendo um pouco da tua história e história da empresa para a C2, muito semelhante no sentido de que as duas nasceram, né, dentro do mercado de fomento, né? Isso aí. Então, hoje a gente fala dentro da C2 que a gente consegue atender com uma excelência muito porque a gente veio do mercado de fomento. Então, quantas vezes deixou de entrar um cedente ou deixou de aprovar uma operação pela incerteza, principalmente incerteza jurídica, né? Ou de alguma ferramenta que te dê mais tranquilidade na hora da entrada do cedente ou da entrada da operação, né? Então isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso aí, é isso aí mesmo. A gente tem que entender o problema do cliente, né? Eu não quero ser mais um na fila do pão. Não é só software, é mais que isso. A gente tem que realmente... Quando eu falo dos 4 valores, conhecimento, ética e inovação, isso é uma inovação. Porque quando tu pensa em inovação, o que vem na tua mente? Só tecnologia. Mas inovação é a forma de fazer. O picolezeiro pode ter inovação. Sim. O cara que vende churros pode ter inovação. Ele não tem tecnologia. Então, isso é inovação. Isso que vocês estão fazendo, a forma como vocês lidam, que a C2 lida com o mercado, que é tão carente, é a forma... Isso é inovar. Não é só tecnologia. A gente tem que sair disso, né? Tem que humanizar um pouco o processo, humanizar. Né? Exatamente. Legal. Muito bacana. Alexandre, a gente costuma pedir, né? Sempre para que os nossos convidados, né, deixem uma mensagem para aqueles que estão entrando nesse mercado agora, que são muitos dos nossos seguidores, pessoas que falam, pô, eu trabalhava em banco, agora eu estou empreendendo aqui, abri uma factory, abri uma ESC, uma securitizadora. Qual que é o conselho, Alexandre? Bom, primeiro o conselho que eu dou aqui, dados são patrimônio. Sempre falo isso. Esses dias ainda conversando com um colega assim, nossa, tu falou isso há 10 anos atrás e eu usei isso como ferramenta de venda. Mas é verdade, dados são patrimônio. Assim, o que gira o mercado de recebíveis é o capital de giro. Sem capital de giro tu não faz nada. Mas aquilo que vai trazer solidez ao longo do tempo são os dados. Então, se tu tens que ter realmente preocupação que os dados são patrimônio. E aí, na hora de escolher, existem tantos softwares de mercado, mas quem realmente cuida do meu negócio? Então, assim, a minha dica daí, esse é o recado. Os dados também são patrimônio, mais. Aí a minha dica, né? Agora eu vou puxar pro meu lado também. Na hora de escolher um parceiro tecnológico, principalmente de software de gestão, a minha recomendação é que tu encontre um parceiro que cuide dos teus dados assim como tu cuida do teu dinheiro. Porque tecnologia é investimento. Isso faz toda a diferença. Com isso tu vai garantir o quê? A multiplicação do teu valor, e isso vai fazer a tua empresa perpetuar. Por que o cliente lá queria, o cedente queria que fosse a minha empresa? Pela qualidade dos dados, porque dados, a forma como isso vai ser passado para frente. Então, tens que encontrar o parceiro que realmente cuide dos teus dados, e não estou falando de backup não, tá? Como esses dados são armazenados, como eles são tratados, como essa informação chega até a mão do cedente, como chega até a tua mão, que dados analíticos tu tem. Então, a partir do momento que tu tiver um parceiro que cuida, como tu cuida do teu dinheiro, e todo dono de fundo, securitizador e factory, sabe como é que se cuida do dinheiro. Esse é o parceiro ideal, tá? Esse é o parceiro ideal para o negócio. A gente tem a nossa logomarca, eu adoro logomarca, identidade visual, depois a gente pode botar o link ali para o pessoal olhar. Sim. Que o nosso logomarca, ela tem um sentido ali, né? Ela tem 4 pontas e no meio é o cliente, conhecimento, ética, inovação e comprometimento. E se tu observar, ele tem um sinal de X no meio desse símbolo, tá? E o que tem no meio? O que quer dizer então Capital Committee? Comprometido em ajudar o cliente a multiplicar o seu capital. Isso significa. Eu sempre olhei o que significa o símbolo da Mercedes. Motores no céu, na terra e na água. O que significa a Nike? São as asas da deusa Nike que vão trazer mobilidade, movimento. Então, eu sempre digo, o meu símbolo ele tem que significar aquilo que a minha empresa vive e aquilo que ela vende. Então é isso. E o cliente no meio é o motivo de toda a nossa inquietação, né? Sim. Que é entregar o melhor resultado para ele. Muito legal mesmo. Já ficou com gostinho de quero mais, né? Acho que tem muita coisa pra gente marcar outros bate-papos aí, Alexandre. Isso aí, muito legal. Bacana. Eu fico muito feliz pelo convite. Estou aberto a novos bate-papos aí. Gosto.
como é que é o tema que eu amo, né? Eu posso dizer assim, ó, tem pessoas que às vezes, escolhi a profissão certa, não escolhi, não, eu escolhi. Eu amo esse mercado, vivo esse mercado, gosto de estar presente nos clientes. Quando minha equipe de implantação está em cliente, eu tiro um tempinho para chegar lá, até escondidinho para ver como é que está funcionando, porque eu gosto de entender o negócio do cliente. Sempre que eu venho a São Paulo, eu procuro um cliente ou outro para almoçar, porque eu acho que isso é importante. O cliente também tem que saber para onde para onde nós estamos indo. Sim. Não é que ele peça pelo número, entreguei o sistema e bati continência e, claro, né, às vezes geograficamente eu tenho cliente no Brasil inteiro, às vezes não dá para ir em todos. Sim. Mas sempre que eu estou naquela região, daquele cliente que eu for naquela região, eu vou procurar o cliente para conversar, para tomar um cafezinho. E, enfim, isso aí faz parte do business, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Gente, obrigado. Nós que agradecemos, né, César? Sim. Tirou algumas dúvidas aqui, e acredito que não só nossa, mas de todo mundo que está nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos sim marcar a próxima. Legal, e assim, lá no link do vídeo a gente pode colocar os endereços das duas empresas para quem quiser tirar mais dúvidas, entender? Sem dúvida. Joia, gente. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, tá? A honra foi toda nossa. Que seja o primeiro de vários. Muito e vai bom. ser. Agradecemos muito, Alexandre, veio direto de Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina. Torcedor do Criciúma. É isso aí. Mas vamos contar, minha paixão é Fórmula 1. Minha paixão é Fórmula 1. Muito bom, Alexandre, muito obrigado. Foi maravilhoso tê-lo aqui conosco. E assim chegamos ao fim de mais um C2Cast, Crédito e Inovação.